Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Vamos dar continuidade hoje na nossa aula aqui de português e hoje eu vou falar de um tema muito legal. Você já percebeu em todas as nossas aulas aqui que o verbo, se não for o mais importante, é um dos mais importantes assuntos quando nós falamos de língua portuguesa, né? E por isso, depois que nós já vimos muito conteúdo, tanto da morfologia quanto da sintaxe, e já percebemos o quão significativo que o verbo é que eu gosto de falar desses dois assuntos da aula de hoje, tá? Para que você perceba da importância, senão a gente passa por cima e acha que não é muito interessante, mas é importante, é fundamental saber esses dois aspectos. Um deles é relativamente mais fácil, mas nós muitas vezes não diferenciamos no cotidiano a utilização, tá? Que é isso aqui que eu já vou falar, a questão do infinitivo, gerúndio e particípio. Já o segundo aspecto, pouca gente sabe utilizar, e também ainda mais a questão da sua classificação. A gente vai resolver os dois assuntos hoje, tá? Quando se fala em verbo, eles são fundamentais. Bom, vamos começar o trabalho? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a questão do infinitivo, do gerúndio e do particípio. Bom, você já deve ter visto falar, você já sabe como é que é algumas coisas, mas eu vou falar de alguns aspectos relevantes, presta muito bem atenção. Bom, a questão do infinitivo, o que você tem que saber? Bom, você tem que saber que o infinitivo é a forma inicial do verbo, tá? Tudo que o infinitivo, gerúndio e particípio, todo que eu estou falando é em relação ao verbo, tá? Falou, ouviu essas três palavras? É verbo que eu estou falando, tá? Peguei de um exemplo aqui, um verbo qualquer, falar. O que é a forma do infinitivo? O que você tem que saber? Infinitivo não é uma conjugação, tá? Toda vez que ele está no infinitivo, não há passado, não há presente, não há futuro, não há conjugação nenhuma. É a forma inicial do verbo, é a forma raiz, tá bom? Então, primeiro, não há conjugação. Você tem que saber isso, não tem nenhuma pessoa, nem nada, então não cai nessas pegadinhas, tá? É a forma raiz. Bom, existem três tipos que nós chamamos de conjugação. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Olha só, e essa nomenclatura ela é dada de acordo com a terminação do verbo. Então, simplesmente você vai olhar para o verbo no infinitivo e vai falar, bom, termina em ar, falar, ar. Se termina em ar, é primeira conjugação. Só isso, só isso. Se terminar em er, é segunda. Se terminar em ir, é terceira, tá? Os verbos no infinitivo só terminam em ar, er ou ir. Também tem a questão que muitas vezes as pessoas perguntam, e não existe a quarta conjugação, tá? A terminação or, por exemplo, o verbo por, o or é segunda também. Então, mas por quê? Não sei, tá? Pode ser uma questão histórica, linguística, mas a questão do or é classificada como segunda conjugação. Então, ar é primeira, or é segunda e ir é terceira, tá bom? Nós não temos verbos no infinitivo que termina em ur, tá bom? Só isso que você tem que saber de infinitivo. E que não há conjugação, que primeira é ar, segunda é or e a terceira é ir. Tranquilo, vai? Vamos avançar? Já a questão do gerúndio, olha só, gerúndio. No inglês, você já deve ter ouvido, né? O ing, ok. E no português? Bom, no português é o ando, endo, indo. Exemplo, estou falando. Para facilitar, terminou em NDO, a gente fala que o verbo está no gerúndio. Mas olha só, o que você tem que saber? Quando eu utilizo o gerúndio, e aí que mora o perigo, a gente acha que é fácil, já avança, calma. Gerúndio dá a ideia de continuidade, tá? Uma ação que está acontecendo. Então, quando eu falo falar é simplesmente o verbo, não há um tempo verbal. Já o falando significa o quê? Estou fazendo a ação de falar e não terminei. Ela está acontecendo neste momento. Eu estou falando. Percebe? É uma ideia que já começou e eu estou dando continuidade. Ela não se encerrou, tá?
Então, o gerúndio, não esquece, é uma ação que está acontecendo naquele momento, que já começou e não terminou. Estou falando, estou caminhando, estou escrevendo, eu não acabei, tá? Percebe isso? Essa é a questão do gerúndio, não é só a terminação, mas aquilo que ele representa. Isso que é importante falar nessa aula. Bom, a questão do particípio. Particípio, por si só, ele termina em ado ou ido. Teoricamente é isso, tá? Termina em ado ou ido. Bom, Heitor, só isso. Por exemplo, falado. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando é que a gente usa o particípio? Tá? Por exemplo, eu tinha falado. Significa o quê? Que eu falei, mas agora eu estou falando. Aqui eu estava, né? No gerúndio. E aqui? Eu tinha falado. Significa o quê? Que eu falei, eu tinha falado. Mas algo aconteceu que a ação agora, no presente, ela não está acontecendo. Fala, pô, então eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, quando a gente usa o particípio, significa que uma ação estava ocorrendo, porém algo aconteceu que ela foi interrompida, tá? Eu tinha falado, mas agora não falo mais. Percebe a diferença? E olha só que legal. Em termos regulares, digamos assim, o particípio funciona nessa ideia de ado ou ido. Só que muitas vezes há um outro verbo que não tem essa terminação. Porém, a ideia é a mesma. Tá? Por exemplo, alguns exemplos. Não vou entrar na classificação dos particípios para não confundir um pouco, eu acho que não vale a pena. Mas o que você tem que entender? Particípios irregulares. Pode considerar assim, não tem problema nenhum. Não vai perder nada. Olha só. Alguns particípios admitem dois tipos. Por exemplo, imprimido ou impresso. Tá bom? A língua portuguesa aceita os dois nesse momento. Imprimido ou impresso. Percebe? Tem o ido, mas tem também a questão do impresso, que representa a mesma coisa do imprimir. Tem toda uma questão de contexto, da questão do auxiliar, mas não vou entrar nesse mérito. Porém, há também dentro da questão dos particípios irregulares, tem algumas vezes que ele não aceita nem o ado nem o ido, mas o verbo ele representa essa questão desse tempo de uma ação que já terminou, mas não está em continuidade, mas tem a palavra, por exemplo, a palavra aberto, tá? A palavra aberto dá a ideia de particípio, uma ação que estava, ele tinha aberto o caixa, mas eu não termino em ado ou ido. Beleza? Tranquilo, né? Essa é a questão. Há também outros verbos, por exemplo, então todo verbo ele tem a sua conjugação ou tem verbo que não existe? Tem verbo que não existe, tá? Por exemplo, o verbo no infinitivo, colorir. Na imagem, por exemplo, colorir. Primeira pessoa, como é que fica? Eu coloro? Não existe. Então, como assim não existe? Não existe essa forma verbal. Na nossa língua não existe. Tá? Existe uma ou outra conjugação aí que também não existe. Também não é um mérito, mas por título de curiosidade acho bacana. Se você ir pesquisar, não são todos, tem uma ou outra forma verbal em sua conjugação que ela simplesmente não existe. A gente não consegue falar eu coloro. A gente usa um sinônimo. Eu tinha, por exemplo, tinha colorido, dependendo do tempo verbal que você quer falar. Ah, mas essa é uma ação presente, então o que eu uso? Eu desenho, eu faço bonecos, entendeu? Você se substitui por sinônimos. Bom, vamos avançar. Agora é a parte que as pessoas muitas vezes confundem. Mas é muito legal, é muito interessante essa questão da colocação pronominal. Não é difícil, sabe? Eu costumo muitas vezes estudar essas... Quando as pessoas falam, isso aqui é muito difícil, é onde eu gosto de estudar, porque eu sei que a maioria não estuda aí, tá? E é dessa forma que a gente vai longe na vida. Então, olha só, presta muito bem atenção. Colocação pronominal. Heitor, nunca entendi esse negócio. Então, eu vou tentar te explicar da forma mais fácil possível. Toda vez que alguém falar em colocação pronominal, tem que entender uma coisa na sua cabecinha. É a relação entre o verbo... Que verbo? Qualquer verbo. Um verbo. Relação do verbo com um pronome. Ok? Colocação pronominal. Verbo,
pronome. Verbo, pronome. Beleza. Heitor, verbo ok, a gente acha. Questão do pronome. É qualquer pronome? Pessoal do caso reto, pronome de trato. Não. Só um tipo de pronome. Pronome pessoal. Mas não é qualquer um, tá? Pessoal. Pessoal do caso oblíquo. Não é do reto, tá? Você está acostumado com o pessoal do caso reto. Eu, tu, eles, eles. Não, aqui é oblíquo. Me, te, se, o... E assim por diante. Tá bom? Pronome pessoal do caso oblíquo. Bom. Campo teórico. Ok, né? Vamos para a prática. Olha só. Olha que bacana. 3 exemplos. A gente começa do exemplo, tá? Dessa vez acho que fica mais fácil aqui para todo mundo. Nunca ouvi. Eu circulei aqui de azul o pronome o, que é um pronome pessoal do caso oblíquo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa frase? Antes do pronome, o que é? O verbo. Marquei em verde. Nunca ouvi. Cadê o verbo? Marquei em verde. Vai no exemplo de baixo. Dir-te-ei algo. Heitor, qual que é o pronome? O pronome é o te. Olha só. Te. Tá vendo? Te. Heitor, e o outro? O te fica no meio do verbo? Sabe por quê? Presta muito bem atenção. Que a gente aqui no Brasil não usa muito. Mas olha, dir-te-ei, vou dizer, dir-te-ei, é até um pouco antigo. Aqui é a forma raiz do verbo, você concorda? Não está com infinitivo, a forma raiz do verbo, de dizer, ok? Forma raiz do verbo. E o ei? O ei dá a ideia de tempo verbal, ok? É é o verbo conjugado. Raiz, forma, e aqui a conjugação do verbo. Né? É essa terminação que vai dar a ideia de passado, presente, futuro, enfim. Toda final do verbo indica isso. Porém, a gente tem sempre a forma raiz do verbo, que é a forma que nunca muda. Tá bom? No caso, é o dir. Só que tem um pronome no meio, que é um pronome pessoal do caso reto, que é o te, no meio do verbo. Guarda ele aí. Próxima frase. Passa-me a caneta. Artigo substantivo, deixa pra lá. Passa-me. Qual que é o verbo? Passar. Passa. Marquei em verde. Beleza? E o me? Você já sabe, né? Olha aqui, ó. O me. O que estava na primeira frase aqui também. Bom, de azul, os pronomes pessoais do caso reto. Agora que é o pulo do gato. Que a gente muitas vezes acha que não sabe as nomenclaturas. O que é colocação pronominal? É a relação do verbo com o pronome. Correto? Muito tranquilo, né? Quando, presta atenção, quando o pronome está antes do verbo, repara, pronome antes do verbo, nós chamamos de próclise, pró, lembra pré, lembra antes. Pronome, a gente está falando de colocar pronominal, pronome. Quando o pronome está antes do verbo, próclise. Tranquilo? Calma lá. Aqui, concorda comigo que o pronome está no meio do verbo? Está entre a forma raiz que nunca muda e a conjugação? Concorda, né? Meio, mesóclise. Isso aqui lembra meio. Tô marcando aqui meio, pré, pra você memorizar, tá? Próclise, pré, meio, mesóclise. As palavras da língua portuguesa têm a sua relação. Falei isso da primeira aula. E aqui, bom, concorda comigo? Pronome está depois do verbo. O verbo está aqui.
Pronome está depois. Pronome está depois do verbo. A gente chama de ênclise. Para paroxítona, né? A gente vai ver o que é isso. Portanto, meu filho, é o seguinte. O que você tem que saber de colocação pronominal? E a relação do pronome com o verbo, tá? Colocação do pronome com o verbo. Que pronome que é? Bom, é sempre o pronome pessoal do caso oblíquo, me, te, se, o e assim por diante. Olha os exemplos que eu te dei. Nunca ouvi, dir-te-ei algo e passa a minha caneta. Separa os verbos e olha onde estão os pronomes. Eu circulei aqui, nunca ouvi, circulei o, que é um pronome, e sublinhei o vi, que é verde. Aqui, circulei o te, que é um pronome, e aqui o me, que é um pronome. E sublinhei aqui os verbos. Dir-te-ei algo e passa a minha caneta. Beleza? Quando o pronome está antes do verbo, próclise. Quando o pronome está no meio do verbo, entre a raiz, verbo raiz e a conjugação, mesóclise. E quando o pronome está depois do verbo, ênclise. Próclise, mesóclise, ênclise. Próclise antes do verbo, mesóclise no meio do verbo, ênclise no final do verbo. Entendeu? É assim que se faz colocação pronominal. Bacana, né? Mas para isso tem que sempre ver a relação com o verbo, é fundamental. De novo, o verbo é fundamental. É aquilo que eu sempre falo, o verbo é extremamente significativo na língua portuguesa. Não é à toa aquele que nos dá a ideia de ação, que indica aquilo que você faz, né? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que essa aula é um pouquinho mais difícil. A primeira parte até que não, mas a segunda parte às vezes confunde um pouquinho a mente. Se for o caso, assiste a aula de novo, tá? É aula em vídeo, não tem problema nenhum, é ilimitada a visualização. Assiste, tá? Vale a pena. Isso aqui pouca gente sabe. Não seja mais um, seja diferente. Tá bom, gente? Forte abraço. Continua firme nos estudos. Espero que esteja aí de acordo com aquilo que você quer, tá bom? Nossa próxima aula a gente vai falar de 2 assuntos bem legais, que vai ser a questão da acentuação. Você vai aprender finalmente a acentuar e entender como é que funciona toda essa questão da acentuação, tá? E também a questão da ideia da questão da semântica e tal, do conotativo, do denotativo, e a gente vai entender essa relação, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar da próxima aula, que é um pouquinho mais tranquila, a gente não fala mais dessas nomenclaturas, tá bom? Forte abraço, até a próxima.